Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Sejam bem-vindos. Nós estamos pontualmente às 20 horas, iniciando a nossa aula de hoje, sétima aula, sexta da nossa irmã Evelyn. Peço a vocês que, como de costume, avisem aí como está a transmissão, como está o áudio, o vídeo. Hoje nós fizemos alguns testes de dia, algumas pequenas modificações. Eu espero que o áudio, principalmente, esteja melhor. Me avisem aí pelo chat, pelo grupo, tá bom? Não tem gente entrando aqui. Por enquanto, 24 pessoas. Nós vamos, sem mais delongas, iniciar a nossa aula. Hoje ela não é muito grande, mas o assunto é muito importante, como eu disse para vocês durante o dia. Todos são, mas esse também é um que nós não podemos perder. Então, que todos tenhamos uma boa aula, que Jesus nos proteja, nos ilumine, que a gente possa estudar e aprender muito com a aula de hoje. O passe é fundamental na casa espírita, um medicamento salutar para todos, e que nós hoje, Jesus, inundados do conhecimento e dos bons fluidos espirituais, possamos aprender bastante para praticarmos na casa espírita e em todos os ambientes onde for necessário. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado a todos pela confiança e pela participação. Então, nós vamos dar início, lembrando a vocês que a aula vai ser depois transformada, gravada, né, e publicada para vocês, tá ok? Então, vamos iniciar. Que Jesus esteja com todos nós e nos proteja sempre. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Eu sou Evelyn Freire e estamos aqui no nosso Rosas da Fluidoterapia para mais uma aula do nosso curso de passe. Hoje é a aula número 6, onde vamos estudar os tipos e a classificação dos passes. Vamos entender o que é o passe misto, o que é o passe magnético, o que é o passe espiritual. Vamos ainda entender sobre passe à distância, o sopro, o passe coletivo, as formas adequadas de aplicarmos os passes conforme as necessidades de cada um dos pacientes. Essa é uma aula também interessantíssima. Nós que estamos desejando conhecer, aprender e nos capacitar para o trabalho da fluidoterapia, precisamos conhecer a aula de hoje. Então, eu convido você para essa aula e também para se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir e comentar os nossos vídeos. Seja bem-vindo a mais um estudo. Da fluidoterapia, nosso curso de passe, hoje com a aula número 6. Vamos estudar sobre tipos e classificação dos passes. Mas antes disso, você já sabe, nós vamos relembrar o que nós já estudamos. Já vimos noções gerais sobre os passes, fluidos e magnetismo, princípio vital, centros de força, enfermos e enfermidades. E estamos hoje estudando sobre tipos e classificação dos passes. Ainda vamos estudar sobre aplicação e resultados, água magnetizada e o passista. Bom, vejam aqui, queridos amigos, essa gravura, nós já vamos iniciar com essa gravura que nos mostra os tipos de passe. Nós temos nessa gravura 3 tipos, os chamados passe magnético, passe espiritual e passe misto. Na primeira gravura à esquerda, os fluidos que são transferidos para o paciente são apenas do médium passista, sem a interferência, sem o auxílio, na verdade, da espiritualidade. Então, percebam que os fluidos vitais ou espirituais são apenas do próprio médium, também chamado de passe anímico. Na segunda gravura, no meio, nós percebemos que a espiritualidade direciona seus fluidos diretamente ao paciente. Nesse caso, percebam, não passa pelo médium passista, ele não é intermediário
direto desses fluidos. Os fluidos não passam pelo médium para depois irem para o paciente, são direcionados diretamente para o paciente. Então, o medianeiro aí, o médium passista ou o passista, ele não transfere seus fluidos. Aí são fluidos exclusivamente espirituais. E no terceiro, que é o chamado passe misto, pelo próprio nome nós já identificamos que aí os fluidos são de ambos, tanto os fluidos vitais e espirituais do próprio médium passista, como os fluidos espirituais que vêm da espiritualidade superior. Nos centros espíritas, normalmente, o passe utilizado é o passe misto. Então, os pacientes recebem tanto os fluidos espirituais da espiritualidade superior, quanto os fluidos vitais e espirituais do passista. Percebam, então, que a espiritualidade, nessa última figura, ela direciona seus fluidos para o médium, e o passista direciona aqueles fluidos para o paciente. Então, isso aí são os 3 tipos de passe que nós identificamos. Então, consta em a Gênese que há 3 tipos de fluidos ou energias magnéticas que podem ser transmitidas pelo passe. Aquela que vem do próprio fluido do magnetizador, que é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha subordinada à vontade e, sobretudo, à qualidade do fluido, que é o som, realmente, essa primeira hipótese que nós havíamos visto na figura anterior. Então, apenas os fluidos do magnetizador. Pelo fluido do espírito, que são os passes espirituais, então eles atuam diretamente e sem o intermediário sobre o encarnado, seja para curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. Enfim, independente da ação que ele deseje, ele atua diretamente sem o encarnado como intermediário. É o magnetismo espiritual cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Significa dizer que, quanto mais evoluído for o espírito, mais os fluidos dele serão bons, salutares, revigorantes, construtivos. E o terceiro caso são pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, ao qual este serve de condutor. É o magnetismo misto, semi-espiritual ou, se preferirem, humano-espiritual. Então, ele é o condutor dos fluidos espirituais da espiritualidade superior e é também aquele que doa os seus próprios fluidos para o paciente. Então, combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades que lhe faltam, porque nós sabemos que os fluidos espirituais são muito mais depurados, mais enobrecidos do que os nossos, porque são espíritos mais superiores, mais evoluídos do que nós. Então, eles suprem aquilo que os nossos fluidos não têm. Por isso que o efeito dos passes mistos são maiores, exatamente porque ele reúne tanto os fluidos do magnetizador quanto da espiritualidade. Então, em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é algumas vezes espontâneo, porém é provocado com mais frequência por um apelo do magnetizador. Por isso que o magnetizador sempre entra em preces, se conecta com a espiritualidade para que ele possa pedir esse amparo, esse auxílio durante a aplicação do passe. A atividade de transmissão de passe, usual na casa espírita, apresenta as características do terceiro tipo, ou seja, o magnetismo misto, uma vez que o doador encarnado de fluidos conta com a colaboração de um trabalhador espiritual, como eu já havia comentado. Nós ainda temos outros tipos de passe. Existe o que nós chamamos de passe coletivo. Vejam, quando a equipe de passe magnético é de pequeno número, face à multidão que o procura, sem qualquer prejuízo para os eventuais beneficiados, recorre-se ao passe coletivo, uma vez que o principal neste processo de ajuda espiritual é a sintonia do candidato a receber o passe. Então, quando nós não temos um número suficiente de passistas para todos os assistidos ali presentes, não há problema, o passe poderá ser aplicado? Certamente, mas será um passe coletivo. Então, nesse caso, a espiritualidade que se faz presente nesse momento, através daquela
daquela emanação de fluidos positiva que ela vai operar, ela vai ter condições de auxiliar, de amparar, de fortalecer, de assistir todos aqueles que se encontram ali presentes, toda aquela coletividade. Então, normalmente, o encarnado, mediante a prece, mediante a elevação dos seus pensamentos, solicita a espiritualidade que lá esteja presente para dar esse passe coletivo. Então, a espiritualidade vai derramar os seus fluidos espirituais sobre todos aqueles que ali estiverem presentes e todos serão certamente beneficiados. Temos ainda o passe à distância. Vejam bem aí, em alguns casos, bem mais raros, pode haver a necessidade de se dar passes em doentes situados à distância. Para tanto, basta que se formule uma prece em benefício do doente, idealizando a figura do doente, se for conhecido, ou então imaginar a sua figura no local indicado e ir lá com o pensamento. Com estes elementos, os espíritos protetores tomarão a si a assistência do doente, seja ele onde estiver. É o que nós também conhecemos muitas vezes como tratamento à distância, tá? Então, os passistas, muitas vezes, no centro espírita, se recolhem em preces e oram por aqueles que não estão ali no centro, por razões várias, porque não quiseram ir, porque estão adoentados, porque não podem, porque estão viajando, enfim, inúmeras razões. Fato é que não estão na casa espírita e por isso deixam de ser beneficiados? Não. Existe um passe à distância, que nós chamamos também às vezes de tratamento à distância, onde, através da mentalização da figura do doente ou do seu endereço, a espiritualidade que trabalha com essa atividade vai até o local onde se encontre o enfermo ou necessitado e vai ali dar a assistência necessária, derramar sobre ele os seus fluidos salutares para a recuperação daquela pessoa. O sopro é um outro tipo de passe. Veja, o tratamento pelo sopro é também conhecido de há muito tempo e nos tratados de magnetismo se intitula insuflação. Então, quando vocês ouvirem a palavra insuflação, também é um sinônimo para o sopro. Consiste em insuflar com a boca, mais ou menos aberta, o hálito humano sobre as partes doentes, fazendo-o penetrar o mais fundo possível na área dos tecidos. Pode ser quente, tem o objetivo de concentrar fluidos, ou pode ser frio, com o objetivo de dispersar fluidos. Normalmente, você dispersa quando os fluidos que estão próximo à pessoa, encobrindo a pessoa, são fluidos deletérios, que lhe prejudicam a saúde. Então, você dispersa aqueles fluidos negativos. E o passe para concentrar os fluidos é quando você quer exatamente concentrar energias salutares, boas, revigorantes. Então, você concentra aqueles fluidos positivos. O sopro, queridos amigos, ele é praticamente... não digo inadequado, mas ele não é normalmente utilizado nas casas espíritas, se for numa incidência muito pequena, tá? Nós vamos ver, na verdade, quais os passes, os tipos de passe que são usualmente utilizados nas casas espíritas e por quê. Uma das razões, eu já posso elencar aqui para vocês, é que existem outros tipos de passe com o objetivo de concentrar fluidos e com o objetivo de dispersar fluidos, sem que haja necessidade da utilização do sopro, tá? Existem passes que você consegue concentrar fluidos só com a imposição das mãos, assim, tá? Então, não tem necessidade, por exemplo, de utilizar o sopro, como nós colocamos aqui, quente. E eu posso também dispersar fluidos de uma maneira onde nós vamos fazer mais na sequência, um passe dispersivo, num aspecto também, às vezes mais simplificado, onde as pessoas vão se sentir mais confortáveis do que a utilização do sopro. Então, ele realmente é muito pouco ou quase nada utilizado nas casas espíritas. Aqui nós trazemos a informação de em que situações se utiliza a insuflação quente, aqui a insuflação fria, ok? Eu vou passar um pouco mais rapidamente, exatamente em função dele ser muito pouco utilizado nas casas espíritas, mas nós temos aqui a indicação
desse uso. Perfeito? Olha que interessante que é trazido aqui no livro Os Mensageiros. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. O que ele está querendo dizer para nós? Que nós já sabemos disso e agora se reforça, nós vamos doar o que nós temos. Nós vamos doar o que nós somos. Então, como é que eu vou utilizar ser um passista, seja no sopro frio ou no sopro quente, se eu, na verdade, não tenho a mente sadia, se o meu estômago não está sadio, se a minha boca não está habituada a falar o bem, se eu não me abstenho do mal, então que condições morais, que autoridade moral eu vou ter? Nenhuma. Que tipo de fluidos eu vou transmitir? Fluidos salutares ou fluidos ruins? Fluidos ruins. Então, é melhor que eu me abstenha dessa prática do que causar eventuais prejuízos ao paciente. Nós temos também o autopasse, quando a própria pessoa se aplica o passe. Então, ao iniciar e ao concluir a aplicação de passes, é importantíssimo que o passista proceda à limpeza do seu próprio envoltório fluídico, através do autopasse, com o objetivo de retirar componentes fluídicos inadequados que se tenham agregado ao organismo do passista em virtude das suas atividades anteriores. E é por isso que o passista, ele deve, quando nós formos estudar sobre a aula do passista, vamos estudar isso melhor. Mas, qual é o ideal? Que no dia da tarefa ele chegue mais cedo, ele já procure durante o dia. O ideal é sempre, mas pelo menos naquele dia controlar a sua alimentação, os seus pensamentos, as suas emoções, para que ele possa estar com as energias fluídicas o melhor possível. Quando ele chega na casa espírita, chega com antecedência, faz a abertura através da prece, ele já entra em sintonia, procura se concentrar. O que ele está fazendo nesse momento? É um autopasse. O autopasse, ele não precisa de movimentos, eu não preciso necessariamente impor as mãos sobre mim mesma. Eu posso fazer isso? Posso. Mas isso é necessário? Não. Porque, na verdade, tudo é a questão do pensamento e da vontade. Se eu direciono o meu pensamento e a minha vontade para dissipar toda e qualquer energia negativa que eventualmente esteja ali comigo, aquilo vai acontecer naturalmente. Perfeito? Então, o autopasse é muito simples e pode ser realizado sem a necessidade de qualquer movimento, bastando ao passista mentalizar firmemente o deslocamento dos fluidos inconvenientes, como um banho restaurador, como realmente se ele estivesse sentindo que aqueles fluidos são dissipados. Então, o ideal é que eu possa fazer isso antes de começar a atividade, para que eu possa estar bem, e também ao concluir a atividade, caso eventualmente eu não me sinta tão bem, ou mesmo para que eu possa sair da casa espírita serena, em paz, em harmonia, sem qualquer sentimento ou emoção ou sensações desagradáveis. Aqui nós vamos começar também a aplicação dos passes. Nós vimos os tipos de passe, mas agora nós vamos entender como se dar a aplicação dos passes e por que determinados tipos de passe, quando eu utilizo um, quando eu utilizo o outro. Então, o primeiro que nós vamos ver aqui, o passe longitudinal. Passe de dispersão mais comumente utilizado, feito ao longo do corpo do paciente, da cabeça aos pés e de cima para baixo, com as mãos abertas e os braços estendidos normalmente. O passista, através de movimentos rápidos e enérgicos, desloca as mãos longitudinalmente ao longo do corpo do paciente. Qual é o objetivo do passe dispersivo? É retirar os fluidos deletérios que possam estar com aquela pessoa. Como é que eu vou fazer uma concentração de fluidos bons se eu não retiro aquilo que está prejudicando o paciente? Então, eu preciso, primeiramente, dispersar os fluidos para depois concentrar os fluidos. Agora, deixa eu fazer uma observação que eu considero também relevante. Nem todas as pessoas que frequentam o centro espírita têm o conhecimento, por exemplo, do que eu estou falando agora, do que é um passe longitudinal, do que não é. Então, nem todas as pessoas são espíritas e têm aquele conhecimento. Muitas vezes chegam a uma casa espírita
pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, mas não tem esse conhecimento. Então, muitas casas espíritas, até mesmo para evitar comentários, mal-estares, temores e receios que normalmente acontecem, porque essa é a verdade, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre, receios sobre o que acontece numa casa espírita, se recomenda evitar movimentos bruscos, que se possa ser o mais delicado, suave possível, para que as pessoas não fiquem temerosas sobre esse processo de tratamento que é a fluidoterapia. Então, se eu, por exemplo, sinto a necessidade, eventualmente, de dar um passe dispersivo, que eu possa fazer esse movimento, mas não precisa ser um movimento tão brusco que eu possa assustar a pessoa. Ou ainda, eu também posso utilizar a mente, queridos amigos. Tudo é o poder da mente. Então, se o ambiente, eu percebo que o ambiente é muito heterogêneo e que qualquer movimento mais brusco possa causar algum desconforto, eu faço o quê? Eu mantenho a imposição das mãos, não movimento as mãos no corpo físico, aqui, mas o meu pensamento está fazendo um passe dispersivo. Ao vivo eu estou aqui paradinha, mas mentalmente eu estou fazendo um passe dispersivo. Porque o passe dispersivo, olha, você começa aqui na cabeça, então põe com a mão aberta, e depois você vai descendo tudo, e lá no fim, como se você faz assim, para trás, como se você estivesse jogando aqueles fluidos fora. Cuidado para não jogar os fluidos direto na pessoa, no paciente. Descer e jogar na pessoa. Não, você vai descer e jogar para trás. Mas se você não puder fazer isso ao vivo, você mantém a sua mão paradinha e seu pensamento está ali, dissipando, dispersando aqueles fluidos, fazendo o passe longitudinal em pensamento, porque a espiritualidade vai estar exatamente fazendo aquilo ali e ajudando você naquele movimento, para que os fluidos se dispersem. E depois, em pensamento, você mantém a mãozinha ali em cima da cabeça e concentra os fluidos, direciona fluidos salutares. A pessoa só vai ver você com a mão ali estendida, mas você mentalmente dispersou e concentrou fluidos. Ok? Então, isso varia, depende muito da situação, do local, das pessoas que se fazem presentes ao ambiente. O passe longitudinal, o início do movimento ocorre na região acima da cabeça, com as mãos do passista entreabertas naturalmente. Ao finalizar cada movimento, as mãos fecham-se e procede-se a sua descarga fluídica. Faz isso aqui, tá? Para trás, exatamente liberando aquela descarga fluídica que foi dissipada. Movimento vigoroso para baixo, em que simultaneamente se abrem as mãos, distendendo-se completamente os dedos, como se procurando livrá-las de alguma coisa que tivesse a elas aderindo. Então, vocês imaginem uma situação dessa, um movimento desse, para quem não entende. Vão em algum momento se sentir estranhas, preocupadas, temerosas, tá? Então, muitas vezes, você faz o passe longitudinal dispersivo mentalmente, tá? E trabalha mentalmente, mas ali, fisicamente, você está com as mãos quietinhas. Isso vai depender da casa onde você trabalha. As mãos do passista devem ser mantidas sempre a uma distância aproximada de 10 a 15 centímetros do corpo, não tocar no paciente. Eu não preciso tocar no paciente, tá? Eu vou ficar com esses centímetros de distância e proceder à dispersão ou à concentração dos fluidos, que é o próximo passe, próxima aplicação que nós vamos avaliar. Agora, nós colocamos o seguinte, na casa espírita a gente não tem necessidade de tocar, mas será que em algum momento eu posso precisar tocar? Será que eu nunca, em momento algum, eu posso tocar e se eu tocar eu não vou conseguir dar o passe? Não, gente. Se em algum momento vocês tocarem no paciente, há situações onde vocês podem precisar tocar, sim, eu já vou comentar. Se eu tocar no paciente, eu também vou estar dando passe. Os meus fluidos vão estar sendo transmitidos à pessoa, sim. O importante é eu saber que eu não preciso tocar para que meus fluidos sejam transmitidos. Mas se eu tocar, continuam sendo transmitidos também. Quando, em alguma situação, por exemplo, eu possa precisar tocar? Quando, às vezes, as pessoas não querem passe. Se você ficar com a mão distante da cabeça, se ela tiver um mínimo de entendimento, ela vai saber que você está dando um passe nela, certo?
E tem pessoas que estão reticentes, pessoas que estão no processo de obsessão, de influência, depressivas, que elas não querem passe. E aí você quer dar o auxílio, mas você sabe que você não pode impor as mãos que ela vai saber. O que você faz? Você começa, por exemplo, a fazer um carinho na cabeça dela. Como se você estivesse ali dando o seu amor, não dando um passe. Mas naquele momento que você está ali passando, por exemplo, a mãozinha na cabeça daquela pessoa, você está fazendo uma prece, pedindo que ela possa ser amparada, que as transmissões de fluidos e energias salutares possam ser direcionadas para ela. Ou seja, você está dando um passe. Você toca por quê? Porque naquele momento é o mais apropriado para dar o passe e não a imposição das mãos. Então, há casos e casos, mas nas casas espíritas não se toca porque não há essa necessidade. Então, manter as mãos abertas com naturalidade, sem precisar esticar os dedos, exceto naturalmente no momento de livrar-se dos fluidos. Ou seja, tudo com naturalidade, sem movimentos bruscos, sem desespero, nada disso, gente, nada disso. Suavidade é o ideal. Então, mantém-se as mãozinhas ali com naturalidade, os dedinhos assim abertos, né? Normalmente a mãozinha assim, direcionada, e isso vai, pouco a pouco, livrando os fluidos quando você vai descendo. Se você for fazer os movimentos, você vai mantendo a mãozinha aqui, assim, ao redor da pessoa, no topo da cabeça, e vai descendo a mão para dissipar os fluidos. Ao executar a descarga fluídica das mãos, observar onde lança os fluidos, a fim de não fazê-lo sobre o próprio paciente ou outra pessoa. Já havia comentado isso com vocês. Não posso descarregar os fluidos na própria pessoa. O número de vezes que se deve repetir o movimento depende de cada caso, mas só a título de referência pode-se dizer que geralmente de 4 a 5 vezes é o suficiente. Então, fazer esse movimento dispersivo, umas 3 ou 4 vezes, tá? Não há necessidade de fazer muito. Isso é uma referência. Mesmo da mesma forma que eu posso fazer realmente movimentando a mão, eu posso fazer esse movimento mentalmente, como eu expliquei para vocês, na minha mente dispersivo umas 3, 4, 5 vezes, tá? Os deslocamentos das mãos devem ser feitos de modo que se procure varrer todo o corpo do paciente. Não se deve passar as mãos sempre pelo mesmo trajeto. Todavia, caso o passista perceba a necessidade, poderá e deverá deter-se mais em uma dada região que em outras. Então, é como se nós estivéssemos fazendo uma limpeza completa no corpo. Eu não preciso me abaixar. Se o paciente estiver sentado, eu não preciso me movimentar. Faço até onde a sua mão alcança, tá? Então, eu desço, pronto. Mas me mantenho em pé. Não preciso me agachar para que eu possa dar até os pés da pessoa. Não tem essa necessidade, tá? Então, o ideal é que nós possamos alcançar a maior parte do corpo do paciente para dispersar esses fluidos. E se eu perceber, se eu tiver condições de avaliar que determinadas regiões do corpo estão mais debilitadas, problema cardíaco, problema gástrico, enfim, se eu souber qual é a problemática, eu posso concentrar um pouquinho mais de tempo naquela área para que os fluidos deletérios ali naquela área sejam melhor dissipados. Não há uma posição relativa obrigatória para o passista. Ele pode se colocar em frente, ao lado ou atrás do paciente. Tudo depende das circunstâncias de cada caso. Perfeito? Então, não tem uma posição específica. Normalmente, nas casas espíritas, o passista fica na frente do paciente. Normalmente. Mas pode ser diferente em alguma outra casa? Pode. Vamos agora ao passe por imposição das mãos. Esse, certamente, sem sombra de dúvidas, é o mais utilizado nas casas espíritas. Exatamente porque é o mais sereno, mais suave, causa menos temor nas pessoas, mesmo aquelas que não conhecem, mantém a paz, a serenidade do ambiente, então é o mais utilizado. Então, passe por imposição. A imposição de mãos é um ótimo passe com vistas à doação de fluidos. Então, a imposição de mãos concentra fluidos. Pode ser usado sobre qualquer região do corpo do paciente, embora, em geral, apresente-se mais eficiente quando aplicado sobre os centros vitais,
já que estes são as regiões por excelência de absorção e distribuição de fluidos no organismo. Então, como nós estamos vendo aí na figura, normalmente é no chakra coronário aqui no topo da nossa cabeça. Trata-se de técnica concentradora de fluidos. As imposições, quando se tratando de inflamações, infecções e cânceres, requerem aplicação de passe dispersivo antes. Então, normalmente, em situações como esse tipo de enfermidade, aplica-se primeiro o passe dispersivo, para depois o passe por imposição. Nos centros, há, normalmente, união do passe por imposição e longitudinal. Exatamente, porque primeiro se faz o passe dispersivo, para depois o passe que concentra fluidos. Para executar o passe de imposição de mãos, deve-se simplesmente colocar as mãos abertas, com os dedos levemente afastados, sobre a região que se pretende agir, assim como está aqui na foto. Nessa foto, vocês percebem que ele se mantém em pé, normalmente à frente do paciente, eleva as suas mãos mais ou menos ali, um pouco acima da cabeça, sempre sem haver a necessidade de tocar no paciente, naquela distância de 10 a 15 centímetros, e entra em prece para emitir e transferir os seus fluidos vitais espirituais e os fluidos da espiritualidade amiga. Na ocasião em que faz a imposição de mãos, o passista deve mentalizar firmemente que está a transferir para o paciente, os fluidos de que ele necessita para o seu restabelecimento orgânico. É este o momento do passe em que se faz necessária a máxima afinidade entre passista e paciente, para que a transferência de fluidos se faça de modo mais eficiente possível. Eu preciso olhar para o paciente, eu preciso exercer ali, dar origem a uma afinidade mínima, para que eu possa me conectar com aquele paciente e auxiliá-lo. Então, não é simplesmente chegar, impor as mãos, fechar os olhos e pronto. Não, nós vamos ver depois se o passista tem que ter o olho aberto ou fechado, não é na aula de hoje ainda. Mas, o que eu quero dizer? Eu vou me aproximar, eu vou olhar para o meu paciente, vou mentalizar abraçando, mentalizar transferindo a ele todas as energias positivas, vou olhar um pouco ali para a sua fisionomia, para o seu corpo, e aí eu posso começar as minhas preces, fechando os meus olhos, mentalizando e emitindo os fluidos positivos. Eu posso, o ideal é que eu possa, na realidade, abrir eventualmente os olhos, olhar, ver como é que ele está. Muitas vezes, dependendo de certos pacientes, eles podem entrar num processo de mediunidade, de psicofonia, dando alguma comunicação. Então, o passista tem que estar atento, ele não pode estar totalmente de olhos fechados, que ele não sabe o que está acontecendo. Ele tem que estar concentrado no seu trabalho, mas também alerta para que ele não seja pego de surpresa com alguma situação inadequada. Então, ele tem que entrar realmente, buscar essa máxima afinidade para que ele possa melhor auxiliar. Em geral, o passe por imposição dura de 2 a 3 minutos. Com o decorrer do tempo e a prática regular da assistência do passe, o passista vai desenvolvendo melhor a sua sensibilidade e acaba por perceber nitidamente durante o passe o escoar contínuo dos fluidos que ocorre através de suas mãos e, em particular, das extremidades dos seus dedos. O passista ele começa a sentir que uma energia sai das suas mãos. Muitas vezes as mãos aquecem, ele sente um calor, que é exatamente aquelas energias que estão sendo liberadas no seu próprio organismo, e também os fluidos espirituais da espiritualidade superior. Então, quanto mais nós trabalhamos no passe, mais essas percepções se ampliam. Um ligeiro calor também pode ser sentido pelo passista ao atuar sobre determinados pontos do corpo do paciente, porque ele vai estar transferindo fluidos. Então, ele capta, ele percebe, ele sente essas energias saindo do seu próprio corpo, das suas mãos. Ao iniciar a aplicação de um passe de imposição, o passista deve sempre fazer mentalmente uma rogativa ao alto, solicitando bênçãos curadoras para aquele paciente em especial. Nós não estamos ali dando um passe misto,
contando com o auxílio da espiritualidade amiga, então eu preciso orar ao Pai, eu preciso me sintonizar com os espíritos superiores que estão ali na casa, para que a assistência seja realmente efetiva. Então, a prece é o meio, o mecanismo que nos liga ao Pai. Então, eu preciso, certamente, nesse momento, utilizar-me da prece. O passe perpendicular, esse é muito, muito pouco usado nas casas espíritas. Na verdade, queridos amigos, praticamente são os passes longitudinal e por imposição. Mas nós vamos estudar esses outros passes também para que vocês conheçam a finalidade deles. Então, o passe perpendicular, usado para dispersar, onde o seu poder é mais consistente, solicita que o paciente esteja formando um ângulo reto com o passista, com velocidade muito lenta. O passista passará as mãos simultaneamente, uma pela frente e a outra pelas costas, perpendicularmente, sempre no sentido de dispersar. Então, vejam bem aqui, é um passe dispersivo, tá? Então, como nos centros espíritas se usa mais o passe longitudinal para dispersar, o passe perpendicular é muito pouco utilizado, até porque as pessoas na casa espírita, elas ficam sentadas, elas não ficam normalmente em pé. Então, o passe longitudinal realmente, se for o caso, ou por imposição, é o mais adequado. Passes ainda transversais, tá? Os transversais são aplicados de preferência em regiões específicas do paciente ou em centros vitais, um a um, se for o caso, tá? Então, quando você tem uma região específica para trabalhar, você pode aplicar o passe transversal. Então, para executar o passe transversal, o passista deve posicionar as mãos abertas com naturalidade, uma em cada lado do paciente, e depois deslocá-las simultaneamente com um movimento rápido, de modo que primeiro se aproximem e depois se afastem. Nesse movimento aqui, tá? Perpendicular ao paciente. O objetivo dele também vai ser no sentido de dispersar fluidos. Então, as mãos devem descrever movimentos em arcos de circunferência que podem ou não se cruzar no centro. Durante o movimento, é sempre preciso mentalizar que se está a recolher com as mãos os fluidos agregados ao organismo do paciente. Estou recolhendo, estou retirando, estou dissipando os fluidos pestilentos que possam estar no organismo do paciente. Ao atingir o ponto final do movimento, deve-se fechar as mãos e proceder às manobras de descarga fluídica, já descritas no passe longitudinal. O passe transversal é de natureza dispersiva e deve ser utilizado como complemento ao passe longitudinal, podendo ser executado antes ou depois dele. E aqui nós temos, para finalizar, os passes circulares, também praticamente não são utilizados nas casas espíritas, mas ele diz aqui, os passes circulares são realizados com a movimentação das mãos sobre um determinado local, região ou centro vital. Vocês percebem aí na foto que a mão, ela faz um movimento circular, exatamente, por isso é chamado de passes circulares. Um outro questionamento interessante é como se deve dar passes em crianças e gestantes. Eles podem tomar passe, o passe é igual ao de um adulto, de quem não esteja esperando uma criança? Então, veja, é preciso que o passista atente para o fato de ser o organismo infantil muito mais delicado que o do adulto, e por isso deve proceder com muito carinho e atenção, evitando deslocamentos muito intensos de fluidos, tanto na dispersão como na doação. Precisa ter esse cuidado, porque o organismo da criança é muito mais sutil, é muito mais frágil. Então, até mesmo a quantidade de fluidos que eu possa estar doando, concentrando ou dispersando, poderá vir a prejudicar aquela criança. Então, sempre cuidado em relação a isso. Olha o que ele diz aqui. É preferível, se o caso demonstrar necessidade, que o intervalo entre passes seja reduzido a se proceder a uma ação intensiva de uma só vez. Então, é melhor que, caso a criança precise de passe, que ela venha mais vezes à casa espírita e ela vai tomando vários passes
paulatinamente do que eu tentar concentrar toda a energia de uma única vez na criança. E em relação às gestantes, mesmo a doação de fluidos deve ser comedida. E para isso, um recurso é fazer em posições menos demoradas, um passe mais rápido. E outro é manter as mãos mais afastadas do corpo do paciente. Então, eu também tenho que ter cuidado, porque aquela criança, aquele espírito, não pode receber a mesma intensidade de fluidos que um adulto. Então, ou eu faço um passe mais rápido, ou eu mantenho as minhas mãos mais afastadas para que a quantidade de fluidos que chegue no corpo do paciente e da gestante da criança, do reencarnante, seja menor. Se a criança já estiver no colo, por exemplo, e demonstrar medo, é preferível não insistir e deixá-la ficar no colo da mãe ou do acompanhante de sua confiança. Nestes casos, o passe tem que ser aplicado visando os dois, criança e acompanhante. A dispersão será feita em ambos e só depois se fará a doação fluídica, que pode ou não estender-se ao acompanhante. Então, vejam, às vezes, as crianças estão no colo, não querem sair do colo da mãe, não tem problema. Se elas não quiserem sentar numa cadeirinha à parte, mantém-se no colo, você vai dar um passe em ambos, tanto um passe dispersivo quanto um passe concentrador de fluidos, tendo sempre o cuidado de lembrar que a criança, por ter o organismo mais frágil, precisa ter uma dosagem, um cuidado maior durante a aplicação do passe para que ela não receba uma quantidade de fluidos excessiva. Perfeito? E aqui, meus queridos amigos, nós finalizamos o nosso estudo de hoje sobre os tipos e a classificação dos passes. Aqui você já conhece a nossa bibliografia utilizada para o nosso curso. Eu espero que você tenha gostado, que tenha aproveitado, sempre mais um aprendizado necessário e importante para nós que queremos trabalhar na área da fluidoterapia. Meus amores, uma alegria muito grande para mim. Espero poder contar com a sua companhia no nosso próximo estudo. Um grande abraço. Bom, meus queridos, a aula dela hoje era um pouco mais curta. Eu espero que todos tenham aproveitado ao máximo, que tenham aprendido ao máximo. Muito importante o ensinamento dela e para as casas espíritas que nós todos representamos. Lembrando que nós estamos aqui fechando a nossa região desde Nepomuceno, né? Três Pontas, Santana, Boa Esperança e Campos Gerais. Então, estamos aí difundindo esse conhecimento para que todos vocês possam praticá-lo nas suas casas espíritas. Encerrando aqui, agradecendo a participação de todos vocês, sabendo que vocês moram no nosso coração, o Grupo Espírita Guerreiros de Cristo recebe vocês com todo carinho, com toda a nossa dedicação para que tudo isso flua da melhor maneira, que a gente consiga levar para vocês todo esse ensinamento da forma que possa ser praticado na casa de todos. E Jesus seja muito forte dentro do coração de cada um de vocês, uma presença forte, uma presença de peso no coração de cada um, e que vocês fiquem com Ele nos próximos dias, de muita paz esses dias, de muita serenidade. Nós vamos vencer com certeza este momento importante da humanidade que estamos tendo a oportunidade de vivenciar. Fiquem com Deus. Jesus abençoe a todos, muito obrigado. Encerramos por aqui, um grande abraço.